Eu estou aqui. Eu não fui embora. Não estou morto nem indiferente. Eu olho para este mundo cheio de maldade e vejo você em todas as situações da sua vida. Mesmo quando você se pergunta se Deus existe em meio à sua dor. Mas você se afastou de mim. Por que você não me deixa entrar? Eu sinto a sua dor. Você sofre porque cometeu erros e faz coisas erradas mesmo quando não quer. Mas você está preso pelo pecado, pelo ódio, raiva, medo, insegurança, ansiedade. Eu ouço sua alma gritar em desespero. Eu estou aqui. Eu estou aqui, a cada minuto da sua vida. Foi por isso que eu vim. Eu vim à Terra para te dar vida e esperança. Eu estou aqui de braços abertos para você. Eu estou te esperando. Seu pecado tem um preço muito alto. Mas eu paguei esse preço com a morte. Eu morri para que você não tivesse que morrer. E ressuscitei para que você pudesse viver. Eu vejo você quando você é perseguido, caluniado por fazer o bem, por falar de mim. Quando você luta contra você mesmo e quando perde coisas da sua vida porque quer continuar perto de mim. Eu estou do seu lado. Aguente firme. Eu também sofri, mas venci por você e isso vai passar. Coloque a sua esperança em mim. Venha para mim. Eu estou aqui. A razão da nossa esperança, meus irmãos, é o que a gente vai falar muito nos próximos 2 meses. Por quê? Porque às vezes a gente parece uma crise de identidade. Eu escutei essa semana o seguinte, que identidade, lá na raiz da palavra, ela significa você ser algo constantemente. A identidade você carrega com você. Então, porque eu gosto muito de andar de moto, o que acontece? Um tempo atrás, os irmãos que me conhecem sabem que eu tenho, na minha identidade, eu tenho uma tatuagem que ali carrega família, mas tem uma moto ali também. Isso faz parte da minha identidade. Não estou motivando ninguém a se tatuar, tá? Não é isso. Mas porque se você for olhar nos vídeos salvos do meu Instagram, porque eu pratico jiu-jitsu e faz tempo que eu gosto dessa arte marcial, por mais que eu fiquei um tempão parado, você vai ver no meu Instagram que tem muita coisa salva ligado a jiu-jitsu, porque faz parte da minha identidade. Se você olhar minha biblioteca, você vai ver que tem um monte de livro. Eu tenho muito livro sobre liderança, mas a maior parte esmagadora deles é sobre o quê? Bíblia, Evangelho, Reino de Deus. Por quê? Porque faz parte da minha identidade. Então, identidade é aquilo que você é. Identidade é aquilo que nós somos. E quando a gente vai estudar sobre a razão da nossa esperança, a gente vai explorar nesses meses de identidade. Isso está dentro da campanha de missões da Pioneira. Nós seremos desafiados a orar. Na quarta-feira já oramos pelos missionários, que tem os folhetinhos do pão. Então a gente olhou ali, foi uma oração livre. Cada pessoa foi orando pelas famílias missionárias. Mas nesse tempo a gente vai ser desafiado a resgatar a nossa identidade, a razão da nossa esperança em quem nós somos. Porque isso precisa de alguma forma, se somos alguém em Cristo, evidenciar para fora. Então vamos orar rapidamente. E aí eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Pedro 3,15 após isso. Pai Santo, obrigado mais uma vez por essa manhã. Nós somos gratos por tudo que Tu tem falado nesse culto, como o verbo vivo que veio entre nós, como Deus que nos sonda, como Deus grande, maravilhoso, soberano que Tu és. E pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor não somente sonde os nossos corações, mas nessa manhã, em nome de Jesus, nos mova a uma mudança e transformação, Deus. Nos mova, Deus, numa caminhada de esperança, avivamento, Deus, de despertamento.
Ó Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Nós precisamos de Ti, Deus. Nós queremos não somente ser curados, sarados, transformados, avivados, Deus, mas transformados também em instrumentos do Senhor, ó Deus, para a glória do Teu nome. Visita também, Pai, em nome de Jesus, os nossos amados irmãos, irmãs que têm nos acompanhado através das redes sociais, através dessas transmissões, ou mesmo assistido essas mensagens depois, ó Deus, de maneira que sejam tocados nesse momento, no momento que estão assistindo pelo Teu Espírito Santo, Deus, que toda obra do inimigo seja colocada por terra, anulada, Deus, todo pensamento contrário ao Senhor, e como diz a Tua palavra, que as nossas mentes, os nossos corações, os nossos pensamentos tornem-se cativos e obedientes a Ti, e tão somente a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, 1 Pedro, abra sua Bíblia, por favor, em 1 Pedro. Voltando para a questão de identidade. Quando a gente estudar sobre razão da nossa esperança, nós vamos falar muito de 1 Pedro 3,15, porque é o texto base. Vamos estudar outros textos, mas o propósito, queridos, é que em nome de Jesus, após esses 2 meses falando continuamente sobre identidade, a gente consiga refletir fora, ou seja, externamente, aquilo que a gente crê. De novo, nós vivemos num ambiente que tem uma série de características culturais. Aqui no nosso estado, Rio Grande do Sul, na nossa cidade, Veracruz, ou na nossa região, Vale do Rio Pardo, Veracruz, Santa Cruz do Sul. E uma das características do nosso povo é ser um povo mais reservado, é ser um povo mais contido, é ser um povo que se preocupa bastante com os seus limites tanto pessoais, mas com relação ao outro. Só que o nosso desafio é sobrepor a nossa cultura com a cultura do reino. É sobrepor o nosso jeito de ser muitas vezes com o jeito que o reino espera da gente. E isso é difícil, eu digo por mim. Às vezes você vai ser levado a viver e começar a experimentar coisas que você não é habituado. Tipo, para muitos de nós, eu digo para mim mesmo, gente, assim, ó, na hora do louvor, eu gosto, não sei porque, eu gosto de louvar a Deus assim, ó, cantar ou levantar as mãos, mas às vezes não bater tanta palma. Só que às vezes é bom bater palma mesmo para acompanhar o baterista. Até para quem não sabe, no nosso caso aqui, a gente ainda não tem bateria, vamos ter bateria em nome de Jesus daqui a pouco, né? Já tem projeto. Mas quando chegar a bateria em nome de Jesus, você já tem que saber que a gente bate palma com a batida da caixa, tá? Para não ficar aquela plá, 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 plá. Tá? E eu vou falar quando tiver bateria, tá, gente? Tá? É que os bateristas reclamam isso e eu já sei disso há mais de 10 anos num culto, eu aprendi. Mas o que diz em 1 Pedro 3,15? Olha só que legal que diz lá pra gente. Palavra de Deus. Antes santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Gente, quem é esse Pedro aqui? Pedro, o apóstolo Pedro, aquele que negou Jesus. Aquele mesmo que em Atos dos Apóstolos, cheio do Espírito Santo, pregou fervorosamente e viu uma multidão se converter. Nesse momento, se tu ler o versículo 1 do primeiro capítulo, ele está escrevendo aos eleitos, aos peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, e ele vai dando uma série de regiões geográficas. O que estava acontecendo aqui? Não é um povo que saiu para viajar, não é um povo que escutou Mateus 28 e pensou assim: agora nosso Senhor Jesus nos mandou fazer discípulos de todas as nações, nós vamos pegar a nossa mochila e nós vamos sair fazendo discípulos. Não. É um povo que nesse momento estava sendo perseguido por um senhor chamado Nero, por um imperador, que gostava muito de pegar um negócio chamado betume, que é inflamável, e molhar bastante um cristão de betume, amarrar o cristão, colocar no seu jardim e tacar fogo para aquele cristão virar uma tocha humana. Nero fazia isso. Então, nesse ambiente de perseguição, a igreja começou a ser espalhada. Nesse ambiente mais diverso, onde as pessoas tinham que viver a convivência delas natural. Se você era um escravo, você seguia sendo um cristão, mas um escravo lá de alguém, então seguia trabalhando para o seu Senhor. Hoje não existe mais esse regime, louvado seja o Senhor Jesus, de escravidão, mas se associa muito bem a um funcionário que trabalha para o seu patrão. Se você era casado, você seguia casado, conduzindo sua família, mas havia ali um ambiente de perseguição, que por enquanto a gente não vive, tá? Eu digo por enquanto, gente, porque eu não sei até quando vai. A Bíblia tem um negócio chamado oração imprecatória, você vai encontrar isso nos Salmos. Por exemplo, em algum salmo você vai encontrar escrito assim, ó:
quebra os dentes do meu inimigo. Você vai ler isso. Esses dias um pastor fez essa oração. Só que é uma metáfora, tá? Ele orou assim: Senhor, olha os rumos políticos da nossa nação, quebra o queixo do nosso presidente. No cavalo, quando você quebra o queixo de um animal, de um cavalo na doma, é para o cavalo ficar mais conduzível, domável. Quem anda a cavalo sabe que é assim. Esse pastor está sendo processado nesse momento, ali em Brasília, porque ele orou isso. Não é zoeira, estou falando sério. Então, gente, não é muito tempo, talvez, para a gente estar experimentando coisas estranhas na nossa nação. A gente tem que aproveitar e falar de Jesus na internet enquanto dá, falar de Jesus por aí enquanto dá, porque já tem bastante gente querendo reescrever a Bíblia. Então, como agir com tudo isso? Como agir num ambiente assim? Algumas palavras que o Senhor nos mostra nesse texto, né? Vamos lá. Versículo 14, o versículo imediatamente acima diz assim, 1 Pedro 3,14: Todavia, mesmo que venham sofrer porque praticam a justiça, vocês serão o quê? Felizes. Não temam aquilo que eles temem e nem fiquem amedrontados. No outro texto, Jesus Cristo diz assim: meus irmãos, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois não podem fazer mais nada, mas eu mostro para vocês a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse vocês devem temer. Gente, a palavra santificar lá no grego, a ideia dela, aqui, nesse contexto, ela transmite uma ordem, ou seja, Deus está mandando a gente fazer algo, e ela imprime você a colocar um sentimento tão grande no seu coração com relação a Cristo, que você manda embora todo o resto. Você já não vive mais pelo que você sente, mas por quem Cristo é. Isso é santificar Cristo como Senhor. A palavra Senhor ali, lá no grego também, escrito Kyrios, quer dizer um Senhor absoluto. Ah, Nero é o Senhor e ele tem nos perseguido. Que nada, Nero não tem valor. Que se dane. Jesus é o Kyrios, Jesus é o Senhor. É isso que ele está dizendo para a gente. O que o Senhor está nos falando através de Pedro é que nós podemos ocupar o nosso coração de uma forma tão viva com Jesus que as outras coisas começam a se tornar aleatórias. Não é você negar a realidade. Depois da herpes zoster eu fiquei com dor ainda um pouquinho. Graças a Deus eu não tenho mais ela, mas a dor está ali. Então eu estava aqui hoje tocando com os guris. Ontem o Lennon e a Anice viram já o braço de fazer as notas do violão, ele dói mais. Mas, gente, não é porque ele dói que eu vou deixar que o verbo vivo viveu entre nós, de cantar e de tocar. Não é porque eu sinto uma dor pequena no braço que eu vou pegar e vou dizer que ele habitou entre nós e que ele morreu, mas ele ressuscitou e ele vive, e ele cura, e ele liberta, e ele é resgatador. O desafio da santificação em Cristo é justamente esse, gente. Mas como que a gente santifica Cristo em nossos corações? E aí eu tenho uma lista pequena para os irmãos aqui, breve. Mas a gente santifica Cristo em nossos corações quando os nossos pensamentos acerca deles são de admiração e reverência. Cristo é prioridade. Cristo é prioridade. Lá naquela imagem que estava acerca da missão, da visão da igreja, o primeiro ponto é amar a Deus, o segundo ponto é amar as pessoas, e o terceiro servir ao mundo. Por que isso? Porque Mateus capítulo 22, quando Cristo foi questionado qual o maior mandamento, ele foi bem claro: o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo semelhante a esse é amar o seu próximo como a você mesmo. Mateus 22, 36 em diante. Esse é o nosso chamado, gente. Os nossos pensamentos. Às vezes a gente se consome de ansiedade. E gente, eu estou falando a gente porque somos todos. Pelas coisas mais variáveis. Mas que tal a gente começar a fazer da nossa ansiedade combustível de oração? E começar a orar mais e falar mais de Cristo. E talvez, se você não tem motivo para vir orar por você na sexta-feira aqui, você sabe que você tem motivo para orar pelos irmãos.
Ontem uma irmã pediu oração porque estava com esse frio, ela ficou ruim da coluna. Ok, então eu tenho um motivo para orar por ela. Outra irmã estava passando aí 3 semanas gripada, então nós temos motivos para orar por ela. Se não é um irmão, se não é uma irmã que não está aqui hoje, nós temos motivos para orar por outras pessoas, por outras circunstâncias. Você não tem motivo para orar por mais nada. Pega aquele cartão ali dos missionários. Você talvez nem conhece aqueles missionários. Você vai olhar o nome da pessoa e vai orar para que aquela pessoa seja tomada pelo Espírito Santo, seja movida. Talvez você não julgue que não tem motivo para orar nem por aquela pessoa mais. Talvez olha ao teu redor, pega os teus pensamentos e transforma eles em oração. Nós santificamos a Cristo como Senhor em nossos corações quando os nossos pensamentos são acerca dele, em admiração, reverência, quando a gente confia no seu poder e na sua fidelidade, quando a gente se submete à sabedoria dele. Não é o que a gente acha, mas é o que o Senhor escreveu, é como está escrito. Não é mais sobre nós. Às vezes a igreja cristã ela se escandaliza por coisas que não fazem sentido. Irmão, certa vez, faz tempo isso, eu estava num determinado local, eu, Ângela, Ana Clara era pequena, e atravessando a rua da igreja tinha um restaurante. Nós saímos do culto e alguém começou a fazer sinal para nós não ir para o restaurante. Por quê? Porque naquele restaurante ali tinha um monte de gente. E era um restaurante, sabe? Que tem música ao vivo. Não era bar, era restaurante onde tu come pizza. Então tinha música talvez, e tinha gente tomando refrigerante, tinha gente bebendo cerveja, porque estava ali no restaurante. Mas tinham alguns adolescentes que visitavam a igreja. E nós fomos para ficar na mesa deles, para tomar Coca-Cola com eles e para compartilhar de Jesus com eles. E alguém do outro lado da rua fazia assim para nós. Meus irmãos, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Eu vou para o restaurante e talvez eles podem estar fumando maconha no restaurante. Eu só não vou fumar maconha, mas eu vou ser luz no meio das trevas. Eu vou ser sal onde precisa ser sal. Nos ambientes que eu trabalhei, às vezes eu tinha que escutar coisas. Os irmãos que trabalham em alguma empresa sabem como é que é. Às vezes nós escutamos coisas que, não tem cabimento, mas o Senhor nos colocou ali. Santificar a Cristo como Senhor no nosso coração é ter os nossos pensamentos ocupados por Ele, é confiar no poder dEle, na fidelidade dEle, é submeter as nossas vidas à sabedoria dEle, entendendo que se Ele falou, está escrito e pronto. Como nós santificamos a Cristo como Senhor em nossos corações? Quando nós imitamos a santidade dEle. Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Jesus. E nessa semana a gente ainda viu na quarta-feira que o discipulado, meus irmãos, não é perfeição, mas é duas pessoas juntas querendo imitar Jesus, mais e mais imitar Jesus. Como nós santificamos a Cristo como Senhor em nossos corações? Quando a gente dá glória, honra para Ele, quando a gente ama Ele acima de todas as coisas e o nosso próximo a nós mesmos. A gente dá glória e honra a Deus, é falar menos eu acho, é menos eu penso, mas é falar mais assim está escrito. É ter uma ideia maravilhosa, legal que você pode ter, mas entender que aquela ideia maravilhosa, aquela ideia abençoada é o movimento do Espírito Santo na tua vida. Tem gente que tem dificuldade de dizer assim, eu não me animo a dizer que Deus me falou algo, porque eu tenho muito temor para isso, mas ama dizer que teve ideia. Inverte, é melhor você dizer assim, o Espírito Santo está falando comigo, Deus me deu um insight. Você quer falar mais bonito, né, para não dizer Deus falou comigo, tipo assim, eu não quero dizer que Deus falou comigo, parece muito forte. Deus me deu um insight, né, um brilho, um troço na mente. Mas dê glória a Deus. Irmãos, assim, hoje de manhã eu vim de moto cortando os dedos, esqueci da luva em casa, porque está frio, e eu sei que o frio não é bom para um monte de gente, mas olha que maravilha esse dia ensolarado, dá glória a Deus. Você pode não gostar do frio, mas o dia tem sol. Pega hoje depois do culto, depois do almoço, umas bergamota, a gente é gaúcho, e vai lagartear no sol, e vai dizer assim, Senhor, que maravilha esse sol, vitamina D, que bênção isso. E se você é um gaúcho mais Nutella, que não gosta do cheiro da bergamota na mão, não pegue a bergamota, não faz a diferença, mas vai no sol, experimenta, dê uma caminhada. Isso é dar glória a Deus, é enfrentar a adversidade numa perspectiva diferente.
É a adversidade está mostrando para você que ela é adversidade. Aqui eles estavam sendo perseguidos, gente. Perseguidos e queimados. Aqui tinha gente que estava morando, a pessoa se converteu e o esposo ou a esposa não é cristão. E ele está dando orientação acerca disso. Tipo assim, o marido é crente, a esposa não. A orientação dele para o marido é: trata ela bem, cara, de forma que as tuas orações não sejam interrompidas. Está no início do capítulo 3. A esposa é cristã e o marido não. A orientação dele é assim: olha, esposa, vive de uma forma que as tuas ações vão convencer teu marido. Era pessoas com lutas como as nossas aqui. E ele diz assim: olha, santifiquem a Cristo como Senhor. Encham de tal maneira o coração de vocês de Jesus, que não vai ter espaço para outras coisas. Como a gente santifica Cristo como Senhor em nossos corações? Quando a gente nos curva em oração e conversa os nossos pecados e a nossa dependência diante de Deus. Gente, em todo tempo nós precisamos depender dele. Mais e mais, mais e mais, mais e mais. Seja na área financeira, emocional, espiritual. Você pode procurar ajuda. Você precisa do médico, vai no médico, mas vai no médico em expectativa de que o médico vai ser um instrumento de Deus. Eu não sei quem me falou essa semana que eu estava conversando com alguém que a pessoa teve um procedimento cirúrgico esses dias. Só que ela me relatava que foi um sucesso. E eu dizia: cara, nós oramos por isso. Nós oramos por isso. E com certeza, independente daquele médico lá crer ou não, vamos lá. É uma piada gospel, tá? Mas Deus usou uma mula no Antigo Testamento, né, gente? Então pode usar quem Ele quer agora. É orar, você está tendo um projeto e colocar aquele projeto diante de Deus. Dessa forma santificamos a Cristo. Como santificamos a Cristo em nossos corações como Senhor? Quando caminhamos uma segunda milha, quando oferecemos a outra face. Caminhar a segunda milha e oferecer outra face não é você ser um bobão, não é isso. Mas é você ser consciente. Muitas vezes oferecer outra face ou caminhar a segunda milha não é dizer sim para tudo, mas dizer não, porque o seu não para a pessoa vai ensinar ela a fazer outras coisas, a buscar outros projetos, a traçar um outro caminho. Como santificamos a Cristo como Senhor em nossos corações? Quando cremos apesar das circunstâncias, quando vivemos em submissão à maneira dele, mas de forma perseverante, quando nos envolvemos na missão e aceitamos o seu chamado. Eu ia tentar trazer para hoje, para os irmãos olhar, uma faixa. Eu tenho a faixa branca ainda, né, gente? Fiz 6 anos de treinar, mas uma faixa branca e uma faixa preta de jiu-jitsu. Porque eu escuto nas aulas muito isso, que eu mostraria para os irmãos. Imaginem que eu tenho uma faixa branca na mão e uma faixa preta na outra. A diferença do faixa branca para o faixa preta é que o faixa preta é um faixa branca que nunca parou de treinar. E a Bíblia chama isso de perseverança, gente. Perseverança. A perseverança nos leva a uma maturidade. A maturidade vai levar você a experimentar coisas diferentes do Senhor Jesus. No outro texto bíblico a gente lê sobre isso. Fala que a aprovação da nossa fé, ela vai nos experimentar nessa perseverança. Santificar Cristo como Senhor nos nossos corações é entender, queridos, que o nosso cristianismo ele não é passageiro. Cristianismo não pode ser passageiro, é identidade. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou em Cristo apesar das circunstâncias. É você orar talvez no seu quarto e você chorar porque aquilo pelo qual você está orando humanamente não tem resposta, mas você crê ainda, porque você tem um Deus que tem a resposta. É esse o ponto. E não importa o tempo que demorar. A Bíblia é recheada disso. Como santificamos a Cristo como Senhor em nossos corações, tendo Ele de fato como Senhor, como Quírios, Imperador, como dono das nossas vidas. Meus irmãos, com Jesus é tudo ou nada. Esse é o ponto. Esses dias alguém me falou que está dando um tempo, mas que em algum momento vai voltar a congregar. Meus irmãos, com Jesus não tem como dar um tempo. Ou é tudo ou é nada. Ou é sim ou é não.
Ou você serve a Deus ou a Mamon. Palavra de Jesus. Não tem como... O chamado ao evangelho ele é radical. É você morrer para você e viver para alguém. Não tem como você viver para Cristo carregando uma mochila de fardos do passado. Não, acabou. Ele mesmo fala: venham a mim os que são cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Por quê? Porque o meu fardo é suave, é leve. Santificar Cristo como Senhor nos nossos corações, gente, é optar de uma forma radical e intensa, caminhar com Ele. É ser intencional no construir essa nova vida, essa nova identidade. A Bíblia fala em Romanos que a gente pode experimentar a boa, perfeita, agradável, santa vontade de Deus, Romanos 12, através do quê? Da renovação da nossa mente. Filipenses, o texto que fala de ansiedade, logo após falar de ansiedade, relacionar ansiedade com oração, não andeis ansiosos por coisa alguma. O versículo 8 ele fala o quê? Tudo que for bom, tudo que for de boa fama, se houver algo de louvor nisso, pronto, pensa essas coisas. Hebreus capítulo 10, ele fala que nós, os cristãos, aqueles que amam a Jesus, não são dos que retrocedem, mas dos que avançam. Gente, esse é o nosso chamado. Nosso chamado é para viver a oração da Nice, no início desse culto. Nós estamos numa cidade que precisa do Senhor Jesus. As nossas famílias precisam do Senhor Jesus. E talvez você vai ganhar a sua família para o Senhor Jesus tomando um chimarrão com eles, comendo uma pizza com eles, que seja. Não, talvez não vai ser isso. Talvez vai ser indo, sei lá, dar uma volta na praça. Nós precisamos crescer em Cristo. Meus irmãos, a Bíblia fala de experiências vivas, de resposta de oração. Talvez você vai pensar assim: mas eu não tenho uma resposta de oração. Você pode ter uma resposta de oração, você pode crescer em Cristo. Você só precisa se colocar diante dele. Nós cantamos aqui que nós queremos ser como um farol. Como que é um farol, meus irmãos? O farol ele está ali sinalizando num ambiente de trevas, no mar, à noite. Tu não enxerga nada, a não ser com uma lua muito boa. E aquele farol ali, ele está sinalizando que há risco. E o que nós sinalizamos, meus irmãos? Que Cristo está voltando. E que há um risco, porque aqueles que se perderem sem Jesus, de fato vão ficar perdidos. Há um risco de se perder, mas há uma certeza de vitória. A pessoa que observa o farol e respeita o farol, o que acontece? Ela segue o rumo dela no mar. Nós somos chamados para isso, gente. Para experimentar e comprovar a graça maravilhosa do Senhor Jesus. Você é chamado para isso. Para experimentar o amor de Deus. A carta de Paulo ao 2 Coríntios, ela termina com a bênção apostólica, 2 Coríntios capítulo 13. E olha que maravilha que está escrito aqui, versículo 14. Nós somos chamados, meus irmãos, para experimentar a graça de Jesus, o amor de Deus. E a Bíblia fala da comunhão com o Espírito Santo. Você não anda só, você tem o Espírito Santo com você. Não que você tem que fazer, existe um livro que fala bom dia Espírito Santo, agora você tem que estar todos os dias dando bom dia. Não necessariamente isso, mas é mais do que isso, é uma consciência que está em você. Eu vi o testemunho de uma pessoa essa semana, que ele saiu de um adorador de Lúcifer, Satanás, é um cara público, é um ex-jogador de futebol, a um seguidor de Jesus. E no testemunho dele ele falava que naquele embate espiritual que ele teve, vendo demônios lá no apartamento dele e sendo pressionado talvez para se atirar pela sacada, procure na internet aquele jogador Casa Grande, está público isso. Ele fala, numa das palavras dele, ele diz assim: o Espírito Santo mora em mim. Olha que maravilha essa consciência, pensa nisso, você não está só. O Espírito Santo, ele não é algo que você tem que esperar, sei lá, que algo aconteça. Ele mora em você. Talvez o que você precisa mais é buscar a presença de Deus para que ele seja mais vivo em você, para que você experimente o que falar. Jesus falou lá para a mulher samaritana: um rio começa a fluir de dentro de ti.
Meus irmãos, essa é a promessa de Deus. Nós santificamos a Cristo como Senhor em nossos corações quando nós expulsamos todo o resto que está ali dentro, todo o resto, e Ele se torna dono. Qual vai ser o resultado disso? A gente vai estar preparado para responder a qualquer pessoa que pedir. Olha só, a razão da nossa esperança, a razão da esperança que há em nós. Razão é algo racional. A pessoa vai olhar para você e você não vai falar para ela que sentiu um arrepio ou que teve uma experiência mística, porque isso vem junto no pacote. Você pode ter uma experiência de dons espirituais, você pode ver algo. Eu tive um colega no seminário que o testemunho de conversão dele, literalmente, meus irmãos, creiam ou não creiam, vocês é que sabem, eu creio, ele levitou no testemunho de conversão dele, e glória a Deus pela experiência dele. Mas mais do que isso, por que eu creio? Eu creio porque tem uma razão dentro de mim, a razão que me faz entender que eu tenho um Pai que está comigo todos os dias, a razão que me faz despertar de manhã e o mundo pode estar caindo ao meu redor, como fala o cantor, mas eu sei que os braços dele me seguram, eu não preciso temer mal algum. A razão que me faz enfrentar cada dia, cada manhã, que me faz olhar para um dia desses que está frio, mas tem um sol para aquecer os nossos corações, me faz lembrar lá do texto de Malaquias, do sol da justiça que brilha. A razão que me faz orar, não dependendo das minhas forças, porque eu sou fraco, eu sou frágil, mas eu tenho um Cristo, eu tenho um Deus que é forte. Meus irmãos, esse é o nosso chamado. O nosso chamado é sair para enfrentar essa semana na convicção de que algo maior habita em nós. Isso é santificar Cristo em nossos corações. É ter um desafio de trabalho, um desafio familiar e abrir a Bíblia, não assim, ou tampouco na caixa de promessas. Mas é uma fé tão intensa que se você crê que Deus vai falar com você, você começa lendo Gênesis 1 já numa expectativa. Deus vai falar comigo hoje, porque eu estou lendo a Bíblia, e se a Bíblia é a palavra de Deus, não importa se eu estou lendo Levíticos, que é difícil pra caramba, Ele pode falar comigo. E de repente você tem um encontro com o Espírito Santo, com Jesus ali, lendo Levítico, uma maravilha, o seu dia se transforma, e ninguém entende mais nada, porque Levítico talvez é um livro cheio de sangue, de oferta, aquelas coisas, mas você teve uma experiência com Jesus, porque você está usando a sua razão, você está santificando Ele como o Senhor no seu coração, você está experimentando algo novo. Esse é o chamado de Deus para nós. Nesses 2 meses a gente vai falar muito acerca da razão da nossa esperança. Só que tudo começa quando nós decidimos, nós saímos da zona de conforto. E eu faço um apelo para você nessa manhã. O apelo é bem simples. Que nesse mês de julho, estamos entrando agora, já estamos quase terminando de junho, né? Faltam 10 dias. Então esse finalzinho de junho, esse início de julho, você contraria a razão humana e enche o seu coração da razão espiritual. Gente, cristianismo não é religião, mas é caminhada, experiência viva com Ele. Você decida abrir sua Bíblia todas as manhãs, crendo que Ele vai falar com você, porque é uma experiência para você. Se você convidar alguém para vir no culto, você não vai convidar porque o culto é legal e porque a pessoa vai ter uma experiência, mas porque você tem uma firme convicção. Você vai orar por alguém, como nós oramos hoje, pelas pessoas do nosso meio que estão passando por enfermidade. Nós não oramos numa expectativa de que talvez Deus faça algo, mas crendo que Ele já está fazendo algo agora. Talvez em curso. A gente pode não estar vendo, mas Ele já está fazendo, Ele já está trabalhando, Ele já está agindo. Essa é a razão bíblica. É a razão bíblica que nos faz olhar para a nossa vida de uma forma geral e crer que Deus já está cuidando dela, porque a gente já pertence a Deus. É a razão bíblica que me faz vir aqui orar na sexta-feira, como a gente comentou, não porque é sexta-feira tem que vir orar. Não. Eu vou lá orar e algo vai acontecer. Deus está ouvindo a minha oração. Eu quero ouvir o testemunho dos irmãos. Gente, que maravilha, quarta-feira a gente escutando o testemunho da forma como Deus usou a Viviane, gente.
Hoje ela está lá no culto infantil e sabe, semana que vem ela dá, vou ver se ela pode dar o testemunho, porque é transmitido, né, para todo mundo ouvir aqui. Mas, gente, eu não vou dar spoiler, o testemunho é algo tremendo, gente, maravilhoso. Sobrenatural, que Deus usou ela para fazer no meio da rua, no meio da chuva. A razão bíblica nos faz querer mais de Deus dessa forma. Esse é o meu apelo para você. Meu apelo não é para você levantar a mão, mas é para você dobrar o coração. Meu apelo não é para você ficar em pé nesse momento, mas é para você sair dali hoje, respirar fundo, né? E ontem eu falei para Nice, eu vou falar devagar, você me entende bem, tá? Mas para você tocar terror nessa semana, o inferno tem que ter medo de você. Por favor, entenda devagar o que eu vou falar agora. Lá no inferno tem que ter uma placa assim com o seu rosto, onde os demônios têm medo de você. E eles não têm medo de você porque você é uma pessoa especial, mas porque Cristo está santificado no teu coração. Talvez se os demônios tivessem uma lista de procura-se, você é a pessoa procurada. Por quê? Porque você é um cara, uma mulher, um homem, uma mulher que está quebrando as portas do inferno. Você está tocando terror no diabo. Você não tem que ter medo da morte, a morte tem que ter medo de você. Esse é o nosso chamado, gente. Isso é santificar Cristo como Senhor nos nossos corações. Agora sim, vamos ficar em pé e vamos orar. Eu quero clamar a Deus para que isso aconteça na sua vida. E enquanto eu estiver orando, clamando a Deus para que isso aconteça na sua vida, ore também, levante sua voz em oração. Eu vou estar orando, mas você leva a sua voz em oração também. E vai clamando, vai pedindo para que esse Cristo, para que esse processo de santificação seja gerado de uma forma, me entenda bem, tão violenta, que você vai ter uma nova identidade. Você segue sendo o Marco, a Ângela, a Ana, o Vitor, mas a partir de ali você começa a emanar uma nova identidade. As pessoas vão olhar para ti e vão querer saber que negócio é esse que tu tem. E ali tu vai explicar a razão da tua fé. Esse negócio não é um negócio, é uma pessoa, é Cristo. Foi uma figura de linguagem o nome. Quem sabe profético. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos a Ti.